Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, obrigado, meu Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, meu amado Consolador, meu querido ajudador. Mais uma vez neste dia, Senhor, desta vez, como sempre, necessito da tua santa presença para orar comigo. Tu sabes, meu Senhor, que a vontade do Pai está contigo e só tu, Senhor, pode revelar a mim a vontade do Pai. E eu só posso orar, meu Senhor, Espírito Santo, conforme a vontade do Pai. Se o Senhor mostrar para mim o desejo do coração do Deus dos céus. E é por isso que eu clamo a Ti, ore comigo, Espírito Santo. Me guia nesta oração. Eu estou num propósito de oração pela restauração dos princípios sagrados da Igreja do Senhor, ó Jesus querido, e da Igreja Ministério da Assembleia de Deus, que completou 115 anos aqui no Brasil. Mas, Senhor, meu Deus, tantas outras igrejas locais e ministérios, denominações, que faz parte do reino dos céus, que estão passando por grande dificuldade, aonde a frieza, Senhor, tem tomado conta dos templos, a religiosidade, o formalismo, a falta de reverência, a lascívia, a desobediência, a insubmissão tem entrado nos templos. Ó Espírito Santo de Deus, tu sabe que os crentes de hoje têm dificuldade de obedecer, meu Senhor. Quanto aos crentes antigamente, o maior prazer deles era obedecer. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa manhã de quarta-feira, enquanto eu oro aqui no Brasil, eu sei que há outros países já são à tarde, em outros ainda madrugada. Mas uma coisa eu quero orar com o Senhor, Espírito Santo, aleluia, pedir ao Senhor, apresentando os pedidos de oração, mas também pedindo ao Senhor, aleluia, para falar com os profetas que são ameaçados. Assim, Senhor, como no passado, havia muitos profetas que sofreram, foram ameaçados. O espírito maligno continua atuando de forma diferente, tentando calar os profetas da igreja. E nesta manhã, Espírito de Deus, aleluia, glórias a Deus. Tu sabe que se os profetas se calarem, a corrupção toma conta. E esta é a razão, meu Senhor, porque Satanás tenta intimidar os profetas que ainda pregam o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que batiza com o Espírito Santo e o evangelho que anuncia a tua volta, meu Senhor. Os profetas que ainda pregam contra o pecado,
os profetas que ainda pregam contra as concupiscências mundanas e os prazeres da carnalidade. Ó Senhor Espírito Santo, este é o meu desejo desta manhã, que o Senhor, que nós unimos nossa voz em oração, para que a minha oração chegue ao trono da graça e seja analisada pelo Pai. E tudo quanto, Senhor, nesta manhã, o Pai se agradar, o Senhor sabe aonde estão os verdadeiros profetas da igreja nesse tempo do fim, em pleno século 21, ano 2026, Espírito Santo. Aleluia! Nesta manhã, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, faz acender um fogo no coração, na alma de cada profeta que já deixaram, Senhor, de falar a verdade, de lutar contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, grande e poderoso Deus, grande e poderoso Pai. Na manhã desse dia, Espírito Santo de Deus, quantas pessoas, Espírito de Deus, aleluia, são, ó Deus, ignorado quando ele prega contra o pecado, quando ele prega, Senhor Jesus, contra o mundanismo que tem adentrado as igrejas. Senhor, nessa manhã, Espírito da verdade, tem misericórdia, Senhor. Os obreiros, pastores, homens que estão pastoreando a sua igreja, pastoreando o rebanho do Senhor. Meu Deus, tu sabes, Espírito de Deus, que os obreiros não são perfeitos. Os no passado não eram perfeitos. Nós não somos perfeitos, Espírito Santo. Mas tu sabes, Senhor, hoje, a geração de hoje, Senhor, os seus comportamentos, um comportamento muito estranho, um comportamento muito elevado. Senhor, tu sabe, aleluia, que os seus filhos no passado, mesmo que eles não concordavam com algumas coisas na vida da sua liderança, eles não se levantavam contra o líder. Senhor Espírito de Deus, tu sabe que no tempo passado os seus servos nunca se levantaram contra o pastor da igreja. Hoje é coisa normal, Senhor. Crente Jesus, levantando contra pastor, caluniando o pastor, levando o pastor na justiça. Espírito Santo, ó Espírito Santo, e a mentalidade diabólica, satânica de muitos crentes é que eles não nasceu para obedecer a homem. Na mentalidade deles, Espírito Santo, que ele obedece ao Senhor e não a homem. E estão se levantando contra a liderança que o Senhor mesmo colocou na frente da igreja. Mas nesta manhã eu peço misericórdia. Eu peço misericórdia, Senhor. Oh Espírito de Deus, eu quero também apresentar a Ti os pedidos de oração, Senhor. Ó Deus bendito, Deus Pai, pessoas que ainda não conhecem a verdade, vive no pecado da ignorância, vive no pecado da miséria, na cegueira da idolatria, na cegueira do comodismo da religiosidade.
Mas nesta manhã eu lhe apresento a cada pedido de oração, o pedido de oração desta mãe, Senhor, que está orando, Senhor Jesus, pedindo a resposta, pedindo a cura, pedindo a libertação. Espírito Santo de Deus, apresento os pedidos dos pastores. Ó Deus, tem misericórdia, meu Senhor. Tem misericórdia, meu Senhor da glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, o Senhor está conosco. Aleluia. A igreja, a noiva. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Tu sabes que ainda não somos perfeitos, como havemos de ser naquele dia, quando o Senhor nos transformar em um corpo glorioso, em um corpo como o corpo de anjo. Quando o nosso corpo for transformado e recebemos um corpo como o corpo de Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, Espírito Santo, nesse corpo feito de carne, osso e sangue, infelizmente estamos sujeitos a pecar, sujeitos a falhar, porque, Senhor, a natureza do velho Adão ainda existe em cada crente, mas bendito seja o nome do Senhor Deus e Pai, que também agora existe em nós a natureza do novo Adão, a natureza divina. Ó Espírito Santo, ajude, Senhor, ajude a tua filha a perseverar na fé. Ajuda teu filho a perseverar na fé. Senhor Espírito Santo, ó Espírito Santo, quantos, Senhor, experimentaram a palavra do Senhor. Quanto, Espírito Santo, experimentaram a graça do Senhor. Aleluia. Tiveram a experiência do novo nascimento, experimentaram a alegria da ressurreição do novo homem, simbolicamente pelo batismo nas águas. Quanto, Senhor, quanto, Jesus, sentiram a tua santa presença. Aleluia. Encher a alma naquele dia que estava lá nas margens do rio para ser mergulhado em água, Senhor. Glórias a Deus. Quantos estavam lá, Senhor? Aleluia. Alguns receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo, até mesmo, Senhor, nas margens do rio, nas margens das águas, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Hoje, Senhor, cansaram da caminhada, desfaleceram da caminhada, mas eu clamo nesta manhã, ó Espírito da verdade, venha salvar, venha libertar, venha reavivar, venha, Espírito de Deus, sobre estas vidas, reavivar as alegrias da salvação. Ó querido e eterno Deus, que através do seu Espírito Santo, milhares de vidas que desviaram dos seus caminhos,
possa voltar a buscar a tua face. Ó Deus Todo-Poderoso, obreiros, meu Deus, que fracassaram na caminhada, homens que foram úteis no reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Ajuda, Espírito Santo, estes que se fracassaram na caminhada a se levantar com força e vigor. E aqueles que estão na tua presença, sustenta com mão forte, para que ele não se desvie dos teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, quanto às almas que ainda estão perdidas, não tem o nome escrito no livro da vida, não tem direito às promessas, aleluia, feita a Israel, não são participantes destas promessas gloriosas. Ó Espírito Santo, convence. Ó Espírito Santo, convence do pecado, do juízo e da justiça, para que todos possam, meu Senhor, fazer uma aliança contigo, Pai Santo, através do sangue de Jesus Cristo, teu Filho unigênito, e tem o nome escrito no livro da vida, e tem o direito de subir no dia do arrebatamento, quando vieres arrebatar o teu povo. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus soberano, aquele que se encontra enfermo, cura, Jesus, porque o Evangelho divino tem essas 4 razões para que possamos assim pregar e anunciar. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Esta foi a pregação daqueles 2 servos do Senhor que tu trouxeste para o Brasil. Eles começaram um evangelho simples, ó Senhor, mas com muito poder, com muita graça. Eles só sabiam obedecer a tua voz. Eles não tinham formação de uma faculdade teológica. Eles não tinham seu português claro. Ele não sabia direito a língua portuguesa, mas eles pregavam um evangelho que movia, tocava os corações. Ah, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a permanecer firme e constantemente, abundantemente na sua vontade. Ó Deus, eu lhe peço nesta manhã que abençoa esta vida que está orando comigo nesta manhã, e aos milhões de vidas, Pai, espalhado em todo o globo terra, que orem, que clame, que se arrependa. Livra-nos do pecado, meu Pai, pelo sangue de teu Filho Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Amém e amém, Senhor Jesus.